Meu nome é Vera. Tenho 53 anos. Trabalho numa farmácia de bairro há 18 anos. Não tenho casa própria. Tenho o apartamento que meu pai sempre chamou de da família, onde eu morava com ele nos últimos 7. Minha mãe morreu em 2011. Desde então, o seu Arthur virou responsabilidade minha. Não foi uma decisão tomada em voz alta, com reunião de família e votação. Foi a decisão de quem ficou perto quando os outros foram embora. Tenho 2 irmãos. O Eduardo mora em Campinas desde 2004. Casou, teve 2 filhos, construiu a vida dele. A Soraya foi para Goiânia em 2009. Negócio, marido novo, outra rotina. Os 2 somem por meses e reaparecem no Natal com presente de mercado e foto para postar. Meu pai tinha Parkinson, diagnosticado em 2017. Leve no começo, mas Parkinson não recua. Ele foi perdendo o equilíbrio, depois a fala, depois a segurança de ficar sozinho de noite. Eu transferi minha cama para a sala em 2019, para ouvir se ele caísse. Reduzi meu horário na farmácia, perdi uma promoção, cancelei uma viagem marcada há 2 anos. Não reclamei com ninguém, aprendi a não reclamar. Eduardo mandava Pix às vezes, R$500, 800. Mandava mensagem com emoji de coração. Soraya ligava no aniversário do pai e ficava 10 minutos na linha. Eu ficava 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não estou dizendo isso para parecer mártir. Estou dizendo porque é o que aconteceu. E quando meu pai morreu, em setembro do ano passado, o que aconteceu nos 3 meses seguintes foi a prova de que eu ainda não sabia de metade do que ele pensava e de metade do que eles planejavam. Seu Arthur morreu numa segunda-feira de manhã. Eu estava do lado. Segurei a mão dele enquanto ele ia. O quarto cheirava ao sabonete que ele gostava. Tinha uma foto da minha mãe em cima da cômoda e a janela estava aberta porque ele dizia que preferia morrer com vento do que sem. Liguei para o Eduardo primeiro. Ele chegou 2 dias depois. Soraya 3 dias depois. Os 2 chegaram com mala grande, como se fossem ficar. Ficaram 8 dias. Nesses 8 dias, eu cuidei do velório, do enterro, das flores, do padre, da limpeza da casa depois. Eles cuidaram de me pedir para achar documentos. Vera, você sabe onde está o título do apartamento? Vera, tem algum extrato do banco aqui? Vera, o pai tinha alguma poupança? Eu respondi tudo. Mostrei tudo. Abri gavetas que nem eu sabia que existiam. Passei 2 dias vasculhando coisas do meu pai, enquanto meus irmãos ficavam na sala tomando café e ligando para o advogado deles. O advogado deles, não o nosso. Não percebi esse detalhe na hora. Percebi depois. O que eu percebi na hora foi uma coisa diferente. No 4º dia depois do enterro, quando fui lavar o cobertor do meu pai pela última vez antes de guardá-lo, era um cobertor antigo, de lã marrom, que ele não trocava desde que minha mãe comprou. Encontrei alguma coisa pesada costurada no forro. Parei, passei a mão, era firme, retangular. Não falei nada para ninguém. Fui ao banheiro. Peguei a tesoura de costura que ficava na gaveta da pia. Abri o forro com cuidado, como se meu pai pudesse ouvir. Lá dentro havia um envelope, pardo, fechado com durex por cima do lacre original. No verso, com a letra que eu conhecia desde criança, estava escrito um nome. O meu. Se você já cuidou de alguém e sentiu que estava sozinha nessa, fica aqui, porque essa história vai falar direto com você. Se inscreve no canal e ativa o sino para não perder o próximo episódio. Guardei o envelope embaixo do meu colchão naquela noite. Não abri ainda. Precisava entender o que estava acontecendo antes de entender o que estava guardado. Nos dias seguintes, Eduardo e Soraya começaram a falar sobre o inventário. Sempre juntos, sempre em voz baixa quando eu entrava no cômodo. Coisas que eu ouvia pela metade. Se ela não tiver nada escrito. A gente pode entrar com pedido de usufruto. O apartamento vale mais do que parece. Numa tarde, Eduardo me chamou para conversa. Sentou na cadeira que era do meu pai. Colocou as mãos sobre a mesa, igual a gerente de banco. Vera, a gente precisa falar sobre o apartamento. Eu disse que precisava sim. O pai não deixou o testamento, então vai inventário.
O apartamento vai ser dividido em 3 partes iguais. Eu perguntei se ele tinha certeza de que não havia testamento. Ele disse que sim, que o advogado já tinha confirmado. Olhei para ele por uns 3 segundos. Não disse nada sobre o envelope. Disse apenas que ia pensar. Naquela noite, liguei para uma colega de trabalho que tinha passado por inventário. Ela me indicou um advogado que trabalhava com honorário só depois do processo. Marquei consulta para a semana seguinte. No dia seguinte, Eduardo me apresentou uma proposta. Eu ficaria morando no apartamento, mas cederia 2/3 do valor de mercado em parcelas mensais para ele e para Soraya, ao longo de 10 anos. Se eu não conseguisse pagar, o apartamento seria vendido e o dinheiro dividido em 3. É o mais justo, ele disse. Justo. Eu estava dormindo na sala do meu pai há 4 anos. Eu tinha acompanhado ele em cada consulta, em cada internação curta, em cada noite ruim. Eu tinha perdido uma promoção, um namorado e 2 anos de qualquer vida social, porque cuidar dele era um trabalho de tempo integral. E o meu irmão estava me explicando o que era justo. Soraya mandou mensagem pelo WhatsApp no mesmo dia. Uma mensagem longa, cheia de: "Você sabe que a gente te ama, a gente sabe que você fez muito, mas a herança é dos 3 igualmente." Aquela mensagem foi escrita com cuidado. Não era desabafo, era argumento preparado. Eles tinham combinado. Não era uma conversa de família sobre o apartamento do pai. Era uma estratégia. Abri o envelope 10 dias depois da morte do meu pai. Sozinha, sentada na cama que era dele, com a luz do abajur que ele usava para ler à noite. Era um testamento, manuscrito. 3 páginas na letra firme dos tempos em que meu pai ainda conseguia escrever sem tremor. Eu estimei que foi escrito entre 2018 e 2019, antes do Parkinson avançar demais. No final, havia reconhecimento de firma em cartório. 14 de março de 2019. Meu pai não era rico. O que ele tinha? O apartamento e uma caderneta de poupança com um valor que eu não sabia que existia. R$142 mil, acumulados ao longo de 30 anos de aposentadoria guardada. No testamento, ele deixava o apartamento para mim, inteiro, sem divisão. A poupança, ele dividia em 3 partes iguais entre os filhos. E havia um parágrafo que eu li 3 vezes antes de conseguir respirar direito. Ele escrevia: "Deixo o apartamento para Vera não porque eu a amo mais do que os outros filhos. Deixo porque ela ficou. E quem fica merece o chão onde ficou. Eduardo e Soraya fizeram as vidas delas, e isso é bom. Mas o apartamento é o lugar onde a Vera viveu a vida dela. E eu não vou tirar isso dela depois que eu for embora." Fiquei no quarto por 1 hora sem sair. Depois liguei para o advogado. "Você já passou por uma situação assim? Onde você cuidou, ficou, abriu mão. E quando chegou a hora, alguém tentou apagar tudo isso? Me conta nos comentários. Esses relatos me ajudam demais a continuar aqui." O advogado explicou. Testamento manuscrito com reconhecimento de firma em cartório tem validade legal. Não é o formato mais comum, mas é válido. Precisaríamos abrir o inventário com o testamento como peça central. Os irmãos poderiam contestar, e provavelmente contestariam. Eles vão dizer que seu pai não estava em pleno gozo das faculdades mentais quando escreveu. O advogado avisou. Eu disse que o reconhecimento de firma era de 2019, 2 anos antes do Parkinson se agravar de forma significativa. Que eu tinha laudos médicos de 2017 e 2018 mostrando o estágio inicial. Ele disse: "Então temos o que precisamos." A pergunta que eu precisava responder era outra. Eu queria entrar em conflito aberto com os meus irmãos? Pensei nisso por 3 dias. Não era uma decisão simples. Eduardo e eu não éramos próximos, mas também não éramos inimigos. Soraya e eu tínhamos uma relação fria, mas não havia mágoa declarada. Entrar com o testamento era jogar na mesa o que eles tinham tentado esconder de mim, a proposta de 10 anos de parcelas, e mostrar que eu sabia o que estava acontecendo. Era expor que eles sabiam que eu não sabia do testamento, que eles tinham ido a um advogado antes de me falar qualquer coisa, que a conversa de família era, na verdade, uma manobra. Decidi entrar.
Não por raiva. Decidi porque meu pai escreveu 3 páginas à mão, foi ao cartório, pagou o reconhecimento de firma e costurou aquele envelope no cobertor de lã marrom da minha mãe para que ninguém achasse antes de mim. Ele planejou isso. Me deixou uma mensagem. Eu não podia ignorar a última coisa que ele fez por mim. O inventário durou 7 meses. Eduardo contratou um perito que tentou argumentar que o testamento havia sido escrito sob pressão emocional. O advogado deles apresentou o laudo dizendo que o Parkinson poderia ter afetado a capacidade de julgamento do meu pai em 2019. Meu advogado trouxe o neurologista que acompanhou meu pai desde o diagnóstico. Trouxe o laudo de 2018 e de início de 2019. Trouxe também 3 testemunhas, a vizinha do andar de baixo, a moça da farmácia que eu trabalho e o padre da paróquia que meu pai frequentava. Todas confirmando que em 2019 meu pai estava lúcido, comunicativo e participava normalmente da vida social. O juiz aceitou o testamento. O apartamento ficou comigo. A poupança foi dividida em 3. Eduardo e Soraya receberam R$47 mil cada um. Eles não me ligaram quando saiu a decisão. Soube pelo advogado. Soraya me bloqueou no WhatsApp no mesmo dia. Eduardo me mandou uma mensagem curta. Espero que valha a pena. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Depois guardei o celular. Morar nesse apartamento agora é uma coisa estranha. É meu, legalmente, definitivamente meu. Mas ele cheira ao meu pai. A cômoda ainda tem a foto da minha mãe. O abajur que eu usei para ler o testamento ainda está no quarto. Às vezes acordo de noite e me esqueço por 2 segundos que ele não está mais aqui. Depois lembro. Não recuperei os anos que não tive. Não recuperei o namorado que foi embora porque eu não tinha tempo nem energia para relacionamento. Não recuperei a promoção que passei para colega enquanto eu ficava em casa com meu pai às 3 da manhã. O que recuperei foi o direito de dormir no quarto que é meu, de não pagar parcela para ninguém pelo chão onde eu já estava. E uma coisa que não esperava. Encontrei, dentro do envelope junto com o testamento, uma foto. Era eu e meu pai, numa tarde qualquer, provavelmente nos anos 90, na frente desse mesmo apartamento. Eu devia ter uns 20 anos. Ele estava de camisa xadrez, de braço dado comigo, rindo de alguma coisa que eu disse. No verso da foto ele tinha escrito: "Essa foi sempre minha." Não era sobre o apartamento. Guardo essa foto dentro do cobertor agora. No mesmo lugar onde ele guardou o envelope para mim. Se essa história chegou até você, se em algum momento você sentiu que reconheceu algo da sua vida aqui, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não está inscrita no canal, é aqui embaixo. Nos vemos no próximo.